Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para compartilhar experiências. Desde já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos mergulhar nesse tema que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me deu nessa tarde. Eu estava perguntando para ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale no próximo vídeo? Que eu conto experiências, que eu louvo. E o Senhor me deu essa tarde essa experiência. E Ele me diz: fala desse tema, pois no meu povo muitos têm recebido ataques espirituais e não sabe como lidar com isso, não sabe guerrear. Então vamos mergulhar nesse tema. Nesse tema que eu coloquei na descrição: ataques espirituais, parasitas e demônios. Mas antes de começar, eu quero deixar esse versículo em Efésios que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, contra as hostes espirituais no mundo espiritual. Então você tem que aprender a guerrear espiritualmente. Amém? Então vamos mergulhar nesse tema. No 2 Coríntios 12, todinho, fala sobre o espinho de Paulo. O espinho que o apóstolo Paulo tinha na carne. Não sabemos o que era, mas sabemos que isso trazia uma fraqueza nele. O Senhor levou ele até o terceiro céu. E ali ele viu coisas inefáveis que o Senhor não permitiu que ele dissesse. Mas quando o Senhor levou ele ao terceiro céu, o Senhor arrebatou ele. Ele até diz lá, não sei se é dentro do corpo ou fora do corpo, não sei, o Senhor que sabe. E o Senhor ali feriu ele com um espinho na carne. E todos nós sabemos da história dele, que ele era um homem muito orgulhoso, tinha um posto muito importante, e ele perseguiu os crentes e matava os crentes, e ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Até o Senhor ter um encontro com ele. Glória a Deus. E ali ele foi transformado e passou a servir ao Senhor, passou ali a ser perseguido por servir ao Senhor. E eu quero te dizer que eu não venho aqui falar que você servir ao Senhor vai ser só alegria, vai ser só bênção. Meu irmão, vai ter lutas, vai ter guerras travadas na vida espiritual. Mas eu quero te dizer que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas você tem que guerrear, você tem que se levantar em oração e atitude. Glória a Deus. Essa tarde eu estava muito cansada, fadigada, e eu deitei aqui e o Senhor me levou um sonho lúcido. Um sonho lúcido. Eu vi que eu estava deitada aqui e uma mão colocou só no olho e tampou o meu olho e ali eu vi. Primeiro eu vi como se fosse uma cobra todo de sangue, mas ele só tinha cor. É como se fosse uma cobra, mas não era cobra, todo de sangue. E depois vinha esse parasita, o demônio. E eu perguntava: o que é isso? O que é isso? E falava: esse é o sanguessuga. Quando aquelas pessoas estão enfermas, na depressão, nos vícios, ou ela fica muito nervosa, fica muito ansiosa, fica muito cansada, afadigada, vem parasitas que sugam essa energia e recebemos ali esses ataques espirituais que às vezes estamos passando na nossa vida aqui na terra. Às vezes estão enfrentando uma luta na carne, porque todos nós temos uma fraqueza.
Todos nós temos uma fraqueza espiritual. E apóstolo Paulo, ele tinha esse espinho na carne. A palavra do Senhor não fala o que era esse espinho na carne. E ele orou ali por 3 vezes, clamando: Senhor, tira isso de mim. E olha o que o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluias. A graça do Senhor basta sobre a tua vida. A graça, a misericórdia, o amor do Senhor para conosco, ele nos basta. Só que o Senhor não retirou ali aquele espinho de Paulo. Ele teve que conviver com esse espinho o resto da vida dele. O que eu aprendo aqui é algo que o Senhor me disse nessa tarde. Às vezes vamos enfrentar uma luta, um conflito aqui dentro de nós pro resto da nossa vida. Nós temos que aprender a dizer não para o pecado, a dizer não para o nosso velho homem, a dizer não e resistir às tentações. A palavra do Senhor diz que sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, eu tenho esse versículo gravado na tábua do meu coração. Nós temos que sujeitar-vos a Deus. E na hora que vinham as tentações, é como se o inimigo colocasse um prato. O Senhor está falando com muita gente, presta atenção nisso. É como se o inimigo colocasse um prato, aquilo que é a maior fraqueza que você tem. E ele colocasse um prato bonito, aquilo que você mais gosta. E você fica aqui naquela tentação, mas você tem que resistir. Você tem que resistir àquela tentação. Fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E sujeitar-vos a Deus. Que o inimigo bate em retirada. Mas tem muitos que o Senhor prova. Está no vale da provação, que o Senhor ele não só prova, mas como ele também aprova. Chega um fim da prova que o Senhor aprova e o Senhor honra, mas nós temos que guerrear. Você não pode desistir, você não pode se render, você não pode se entregar. Aprenda a guerrear espiritualmente. Porque quando nós dizemos não ao pecado, quando nós dizemos não àquilo que é a nossa fraqueza, nós se tornamos fortes diante do adversário. Nós se tornamos fortes, o inimigo não tem legalidade na nossa vida. Quando ele vir, estendemos a nossa mão, repreendemos e damos a ordem para ir embora e ele tem que bater em retirada. Mas eu quero dizer para você que às vezes está aí prostrado. Aleluia, Jesus. Às vezes você caiu. O Senhor está falando com gente aí. Aleluia. Eu tenho uma palavra para a tua vida nesse vídeo. Que o Senhor ministrou ao meu coração. Se você está aí desse lado aí. Se você caiu. A palavra diz que o cair é o do homem, mas o levantar, aleluias, esse sim é de Deus. Esse sim é de Deus. Se levante, minha irmã, se você errou. Se você errou, meu irmão, se levante. Peça perdão, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Alcança o galardão, alcança a salvação, alcança a graça do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluias. Então não fique prostrado. Não é vergonha você confessar, todos nós erramos. Mas o mais vergonhoso é você continuar na prática do pecado. Então se levante. Se levante. Porque o levantar
é de Deus. E o Senhor, Ele está aí do teu lado, te ajudando neste momento. Somente se levante, porque o mais Ele vai fazer na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te usar. As promessas de Deus na tua vida ainda estão de pé. Aleluia, Jesus. E esses parasitas, meu irmão, o que eu vi hoje é igualzinho aqueles demônios de filme de terror. Primeiro vem o sanguessuga, que é o sangue. E ele sugando ali a energia da pessoa. Quando a pessoa está com depressão, quando a pessoa está angustiada, quando a pessoa está nervosa. E eu dizia, Senhor, como é que tira esses parasitas? Como é que repreende isso? E o Espírito Santo de Deus falou comigo no meu coração. Ou é uma pessoa que tem a visão espiritual e vê e repreende e ora para essa pessoa. Mas aí eu fiquei me perguntando, Senhor, mas é aquelas pessoas que não têm visão espiritual, fica padecendo, fica sofrendo nos vícios, fica sofrendo nas enfermidades. Aí o Senhor me mostrou como se fosse um rio, muitas águas, e vinham sobre essas pessoas que estavam com esses parasitas, que esse sanguessuga, que esses demônios, é um demônio muito feio, ele é todo preto, com aquela bocona aberta assim, suga, literalmente é um sanguessuga, suga a energia, suga a força da pessoa. E vinha aquele rio assim, ele se afogava e sumia e ia pro abismo, ia embora. E eu falava, Senhor, que rios são esses? E o Espírito Santo me diz, são os rios de águas vivas, aleluias, que flui do nosso interior. Salomão, o Senhor falou com Salomão, através de sonhos, sobre as taças de ouros que estão dentro de nós. Quando nós buscamos ao Senhor, meu irmão, eu sempre falo aqui nos vídeos de experiências, nas pregações que eu falo aqui na palavra, eu sempre falo, nós temos que querer conhecer o Senhor, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, nós temos que buscar, meu irmão. Muitos servem um Deus e não conhecem o Deus que tem. E quando nós buscamos essa intimidade, oramos, consagramos, lendo a palavra do Senhor, porque quando nós temos a intenção do coração sincero de querer conhecer o Senhor, de orar, meu irmão, o Senhor, Ele se revela a nós. Se você tem intenção no seu coração de conhecer o Senhor, de viver uma vida de santidade na presença do Senhor, o Senhor, Ele se revela para você. Aleluias. E esses rios de águas vivas fluem do nosso interior. E ele vem sobre o nosso corpo físico e sobre o nosso corpo espiritual. E repreende e leva embora esses parasitas. E eles não ficam nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Todos nós já conhecemos pessoas amarguradas. O que mais tem são crentes que carregam parasitas, porque não leem a Bíblia, não vão aos cultos, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que congregar, temos que ter comunhão com a nossa igreja, com os nossos irmãos, temos que fazer a obra do Senhor, temos que orar. A palavra do Senhor fala que devemos orar sem cessar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor está renovando as nossas forças. Ele está renovando tanto a nossa força física, que carnal, como espiritual. Ontem eu cheguei do serviço tão cansada. E eu estava com alguns dias que eu não louvava, porque eu chegava cansada e fazia os afazeres de casa. E eu, de noite, eu falei, eu vou orar, eu vou
orar um pouquinho, vou louvar a música. Meu irmão, eu tava tão cansada. Mas quando eu comecei a louvar, como se tirasse aquele peso, aquele cansaço, até meu semblante mudou. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós oramos, quando nós louvamos, meu irmão, o Senhor renova, que esses rios de águas vivas fluem do nosso interior e lava-nos, cura, renova nossas forças, derrama alegria sobre as nossas vidas. Então, se você está vivendo uma vida de enfermidade, está ansioso, está preocupado, a palavra do Senhor diz que lançai sobre Ele as nossas ansiedades. E o Senhor se agrada muito de um coração sincero, porque a palavra do Senhor diz que Davi era o segundo coração de Deus, porque ele era sincero diante do Senhor. Não precisa fazer uma oração bonita, linda, seja sincero. Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou passando por isso. Converse com Ele como se fosse uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa, Ele é o nosso amigo, Ele é quem intercede por nós, meu irmão. Queira conhecer o Senhor. Comece a orar, comece a buscar. Às vezes levantamos, vamos para o nosso serviço, voltamos para casa e vivemos naquela rotina. Mas quebre a sua rotina, coloque nos seus dias, antes de ir para o serviço, antes de sair da tua casa, comece a orar. Ore pelo seu dia, ore pela tua casa, ore pela tua vida. Meu irmão, você vai ver a diferença na tua vida. Não precisamos só ajoelhar e orar. Você pode orar, conversar com o Senhor no seu pensamento, no seu serviço, na sua casa. Você está andando na rua, fala: Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu dia. Vai conversando com o Senhor. Está dirigindo, converse com o Senhor. Isso faz toda a diferença. E você vai ver a diferença na tua vida. E muitos têm perecido com esses parasitas, com esses ataques de demônios. Meu irmão, você tem que conhecer a forma que o Senhor fala com você. Com cada um, o Senhor fala de uma forma. Comigo, o Senhor fala muito através de sonhos. O Senhor fala muito comigo através da palavra, que a palavra do Senhor é a própria boca falando conosco. Mas muitos pegam uma palavra e não entendem nada. Antes de você abrir a palavra do Senhor, você tem que orar. Fala: Senhor, abre os meus ouvidos, meus olhos espirituais para que eu possa entender. E eu creio que a tua palavra é a tua boca falando comigo. Meu irmão, eu tenho certeza que você vai ler e o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Você precisa conhecer a forma que o Senhor fala com você. Se é através de uma pregação, se é através da palavra, se é através de sonhos. De cada um, Deus fala de uma forma. Comece a prestar atenção da forma que o Senhor fala com você. E preste atenção, a voz do Senhor é uma voz suave, muito sensível. Você tem que estar sensível à voz do Senhor. Muitos ouvem a voz do Senhor audível, assim como estou falando com você. É possível sim, o Senhor falar com voz audível. O Senhor, algumas vezes, em sonhos, o Senhor fala comigo, assim, conversando comigo. Porque nós temos que prestar atenção, meu irmão, quando começamos a receber esses ataques espirituais. E uns dias antes eu tinha sonhado com um demônio de noite me atacando. E a gente acorda sem reação, mas nós temos que, se o Senhor está te mostrando, é para você levantar e orar. Não ignore, meu irmão, não ignore. Não ignore. Quando você sente aquela angústia, às vezes a pessoa não tem sonhos, mas ela sente aquela angústia, aquela opressão. Ela sente que está acontecendo alguma coisa, porque a atmosfera muda. Quando está acontecendo guerras travadas, a atmosfera muda, a pessoa sente aquela opressão, a pessoa sente aquela angústia, aquela inquietação. Meu irmão, ore.
Use a palavra do Senhor contra o adversário. Jesus, quando foi tentado naquele monte, ele usou a palavra do Senhor que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor e usar ela contra o adversário, para ele bater em retirada. Então, meu irmão, você anda fadigado aí, trabalhando de um lado para o outro, pare um pouco. Chega em casa, pare, conecte o seu pensamento com o Senhor. Lança sobre ele as suas angústias, lança sobre ele as suas preocupações, a sua ansiedade, as suas angústias, e tenha certeza que o Senhor vai derramar alegria, a providência, a provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Antes, o Espírito Santo de Deus está me falando aqui, vou passar um exercício para vocês. Um exercício para vocês. Vocês vão fazer de 5 vezes por dia. Você, qualquer lugar, você levantou, tá no teu trabalho, tá na rua, você fala assim. Fala no seu pensamento ou fala mesmo. Jesus está comigo e os anjos do Senhor também. Jesus está comigo e os anjos do Senhor também. Faça isso umas 5 vezes por dia, meu irmão. Daqui 1 semana ou 2 semanas ou até menos. Comigo foi menos de 1 semana. Depois você conta aqui nos comentários o que aconteceu. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado e na presença do Senhor. E não se esqueça, busque ao Senhor. Ore, jejue, leia a palavra do Senhor, porque o Senhor está ansioso para você se conectar com Ele. A paz do Senhor Jesus.